A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós vamos juntos para mais uma edição do nosso devocional, um tempo valoroso, poderoso, onde o Espírito Santo vai trazer luz, vida e revelação para você. Veja, alguns irmãos estão me questionando: pastor, por que tem demorado tanto para sair os devocionais? Você parou de orar de manhã? Não é isso. É que eu não consegui gravar de manhã. Dá um pouco de trabalho produzir esse tipo de material e nós estamos produzindo material para o curso de criação de filhos que será lançado logo mais. Acredite, dá um pouco de trabalho produzir todo o material, mas eu creio que mesmo nessas oportunidades Deus vai poder falar muito ao seu coração, amém? O último capítulo que nós falamos foi Atos número 20. Atos capítulo 20. Mais uma vez dando sequência, um estilo um pouco mais, participativo do nosso devocional. Eu vou dar uma pausa aqui para você poder ler aí o capítulo. Então dá uma pausa aí no vídeo, pausa ele. Abre aí em Atos capítulo 20, você vai ver que a imagem vai dar uma tremida, vai sair um pouco de foco. Lê aí Atos 20. Leu? Aleluia. Agora nós podemos então comentar. A primeira coisa que eu quero destacar com você está lá no versículo 9. Veja, a palavra de Deus diz que Paulo estava pregando em Troade e estava levando ali a palavra de Deus, e a pregação de Paulo demorou demais. É muito interessante, alguns irmãos não têm paciência com pregações que demoram demais, né? Eu me lembro uma vez, em uma das igrejas que eu liderei, em que eu sabia o horário que o culto tinha que terminar por um irmão, porque ele sempre pegava a Bíblia dele, colocava debaixo do braço e ele segurava ela assim aqui, ela estava aqui, ele posicionava ela e se preparava. A hora que eu encerrava o culto, ele saía rapidinho. Então, quando eu vi o irmão colocar a Bíblia debaixo do braço, eu sabia, estava na hora de terminar o culto, estava já dando o horário. Mas veja, Paulo pregou e passou do tempo. E olha o que diz o verso 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi dado como morto. Veja que coisa espetacular. O camarada estava lá e dormiu. Para alguns irmãos, isso é a morte. Não é a morte só porque ele vai cair e morrer, é porque dormir quando ele fala, meu Deus do céu, quem pode? Que absurdo, como ousa dormir quando eu falo? Uma coisa muito preocupante até nesse sentido. Mas a palavra de Deus diz que o Eutico dormiu. Vencido pelo sono, é o que a palavra de Deus coloca. E aí ele cai lá de cima e a Bíblia diz que ele é dado como morto. Caiu. A queda foi tão brusca que ele foi dado como morto. E, puxa, como será que nós reagiríamos diante de uma situação como essa? Rapaz, está no nosso culto, na nossa célula. Você está liderando a célula, o menino dorme lá, cai da cadeira, bate a cabeça e morre. Como é que será que a gente se portaria diante de uma situação tão triste e talvez até trágica como essa? Eu quero dizer como é que Paulo se portou. Olha o verso de número 10, a parte finalzinho, né? A Bíblia diz que Paulo desceu, inclinou-se diante do jovem chamado Eutico, abraçou o jovem e disse, esse é o ponto que eu quero enfatizar para você. Olha o que Paulo falou: não vos perturbeis, que a vida nele está. Paulo abraçou e sabia, rapaz, está vivo, fica tranquilo. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Fique em paz, a vida está nele. E aí vem o X da questão. Puxa, a nossa geração realmente acho que hoje não está preparada para esse tipo de coisa. Aí vem o X da questão, verso 11. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Veja, Paulo largou o menino lá no chão. A Bíblia diz que ele foi dado como morto, no verso de número 9. Paulo desce lá no 10, abraça o menino e fala: não morreu não, ele está dormindo. É como se ele estivesse dormindo. A Bíblia diz que ele sobe, faz a ceia, prega mais, não se sabe quanto tempo. A Bíblia usa o termo aqui, até o romper da alva. Ele prega mais um tempão e depois ele vai embora. Meu Deus, eu fico imaginando como alguns irmãos reagiriam diante de uma situação dessa. Como é que será que alguns irmãos reagiriam? Esse Paulo não tem juízo. Esse Paulo não ama a igreja. Esse Paulo não tem jeito.
Esse Paulo é só mais um que quer escravizar os irmãos. Como eu tenho ouvido também coisas de irmãos dizendo que os pastores querem escravizar a vida deles. Querido, em nome de Jesus, não seja escravo de ninguém, seja livre. Não deixe ninguém escravizar você, viva em paz, seja livre. Siga o espírito que há em você, alinhado com a sua consciência. Viva em paz, não permita ninguém escravizar você. E se você se sentir escravo, se posicione em amor, em nome de Jesus. Mas veja, tome uma postura ajustada, como homem de Deus. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, Paulo seria largamente criticado. Talvez Paulo sairia nos jornais. O que será que aquela grande emissora diria a respeito de Paulo? Qual será que seria a matéria no jornal de grande circulação? O que será que eles iam falar a respeito do apóstolo Paulo? E olha lá o verso número 12. Então conduziram o rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados. Coisa poderosa. A Bíblia diz que ele pregou, fez a ceia, pregou, os irmãos foram lá, levantaram o rapaz estava vivo, eles sentiram o quê? Conforto. Sabe, em nome de Jesus, eu quero declarar conforto do Espírito Santo para você no meio das crises e pressões. Veja, eu sou pastor, imagina a pressão que eu sofreria, um rapaz cair dado como morto no meu culto. Eu ia ficar muito preocupado no meu prédio aqui na igreja, na Videira Jundiaí, eu ia ficar preocupadíssimo. Mas veja, o apóstolo Paulo desceu e orou, abraçou o menino, deixou ele lá, subiu, terminou o culto, partiu. Como se nada tivesse acontecido. E quando o menino levantou, a Bíblia diz que houve conforto nos demais irmãos. Outro texto que eu quero enfatizar, a partir do verso 17, a palavra de Deus diz que Paulo estava ali em Mileto e aí em Éfeso ele vai dar uma palavra para os irmãos. Então, a partir do verso 22, olha o que Paulo diz. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Se tiver com a sua Bíblia aí, grifa isso. Ele ia para Jerusalém. E aí, olha o que a Bíblia continua dizendo, né? Não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Veja, o apóstolo Paulo ele ia para Jerusalém e ele sabia que sobre ele recairiam cadeias e tribulações. Veriam pressões sobre o apóstolo Paulo. Mas o que chama a minha atenção é que nos dias de hoje, né, quando a gente sabe que a tribulação vai vir, a gente corre dela. Mas por que a gente corre da tribulação? Porque muitas vezes o evangelho que é ensinado para nós hoje é um evangelho baseado no conforto para mim. Eu não estou dizendo que o evangelho venha a ser desconforto, não é isso. Mas quero que você entenda que no meio da pressão os apóstolos não corriam dela, eles corriam para ela. Por quê? Porque o objetivo primordial dos apóstolos era que o evangelho se tornasse conhecido. Era que o evangelho tomasse a proporção que lhe era devida. Esses dias eu conversava com a minha esposa, né? Eu me lembro quando eu era jovem, ainda tinha os meus cabelos, aleluia. Eu me lembro que nós fazíamos célula e eu estava pensando com ela, conversando, se fosse nos dias de hoje essa proibição de reunir em grupo, certamente, eu quero assegurar para você, certamente, nos meus dias de líder de célula, os irmãos dariam um jeito de se reunir. Os irmãos iam dar um jeito, iam para algum lugar escondido, iam subir em algum monte com a desculpa de orar e fazer a célula. Se os celulares fossem monitorados, os meninos largariam os celulares para trás e avançariam e iriam para os lugares. Eu me lembro, eu era jovem, né? Não vou citar os nomes dos irmãos, mas alguns ainda têm o contato até hoje. E nós íamos evangelizar no bairro do Bom Retiro, no meio daqueles lugares estranhos que hoje, talvez mais velho, pai, eu diria para meu filho tomar cuidado. É um lugar perigoso, e nós íamos lá nas madrugadas e pregávamos o evangelho. Eu me lembro que uma vez a gente pregou para um coreano, ele estava bêbado e não falava português, mas a gente era tão apaixonado com a verdade do evangelho que a gente saiu pregando para ele. Quando ele começou a falar com a gente viu que ele não entendia nada. Mas eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, não, a gente não vai parar, nós vamos fazer, a gente dá um jeito, ajusta, troca o louvor, mexe alguma coisa, mas parar jamais.
E veja, assim aconteceu com o apóstolo Paulo. O evangelho precisa avançar, o propósito vai se cumprir, ele não para. Olha o verso 24, que é o X da questão também que eu quero destacar para a gente orar. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A minha vida não importa, desde que eu cumpra aquilo pelo qual eu fui chamado. Sabe, eu não quero pôr peso em você, em nome de Jesus. Pelo contrário, eu quero que a gente ore para ter a mesma intrepidez que os apóstolos tinham. Para ter o mesmo coração impactado com a verdade, com a glória que os apóstolos tinham. Para ver a vida do Espírito e clamar por ela, assim como os apóstolos faziam. Sabe, eu vou repetir para você, esse é um grande verso para você colocar aí, talvez na próxima reunião da sua célula, seja ela presencial ou pelo aplicativo, os aplicativos de conversa. Veja, porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu quero ser testemunho do evangelho da graça de Deus, ainda que isso traga prejuízo para mim. Amém? Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Ó Pai, louvado seja o seu nome. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome, tua graça, tua vontade e tua verdade. Pai, como nós temos ouvido e falado, seja feita a sua vontade, não a nossa. Senhor, eu coloco sobre nós a vida do Espírito que há direto do trono da graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, mexe com as nossas estruturas, nos dá intrepidez, nos dá a verdade do Evangelho, nos dá a verdade da palavra. Move de maneira sobrenatural no nosso coração, Espírito Santo. Move sobre nós de maneira a impactar a nossa vida, impactar a mensagem que nós pregamos. Ó Pai, no nome de Jesus, nós te damos livre acesso para o Senhor mover com poder, mover com glória sobre nós. Move o seu Espírito, ó Deus, no nome poderoso de Jesus é que nós te clamamos. Move o seu Espírito, move a realidade da cruz, a realidade do Evangelho, a realidade da sua vida. Pai, eu abençoo cada um que está assistindo esse vídeo, cada um porventura está ouvindo, aonde esse vídeo vai chegar, eu libero a paz do seu Espírito e a verdade do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia abençoado para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus mova no seu coração e que você seja cheio da vida e da unção do Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia.